Durante a nossa história, nós tivemos vários tipos de mão de obra utilizadas para a construção das grandes civilizações. A mão de obra escrava foi o braço mais utilizado para o desenvolver de civilizações. No entanto, nós temos que saber definir bem o que foi escravidão antiga e o que foi escravidão colonial, pois elas duas têm aspectos distintos. Nesse sentido, de uma forma geral, é considerada escravidão regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, as pessoas escravizadas têm suas liberdades tolhidas, pois são consideradas propriedades de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadorias. Escravo, ser escravizado, é ser também posse, objeto. Você é objetificado. Você é minha posse. Você deve me fazer aquele trabalho, forçado ou não, porque a escravidão a gente tem esse olhar de que a escravidão é sempre na lavoura, a chicote e a paulada, no sentido de escravidão colonial. A escravidão em si, ela poderia ser dessa forma sim, a mais pesada das lavouras. Sim, poderia ser, mas há vários tipos de escravos dentro do regime de escravidão colonial que não estão totalmente ligados a esses aspectos extremos da escravidão, mas nesse sentido que ser escravo é ser posse, é ser objeto de alguém. Tu és uma coisa que eu posso te trocar, posso te vender, porque tu é um objeto de minha posse. Então, nesse sentido, há uma diferença entre a escravidão antiga, do mundo antigo, e a escravidão moderna. Na escravidão antiga, a pessoa se tornava escravo por dívida ou por espólio de guerra. Ele perdia a guerra, ele se tornava escravo daqueles que ganharam a guerra. Ou por dívidas. Ele tinha uma pequena propriedade, pediu um empréstimo, principalmente os patrícios nas civilizações ocidentais, pediu um empréstimo a esses caras que tinham dinheiro, tinham as posses, mas não conseguia pagar essa dívida. E por causa dessa dívida, você poderia se tornar escravo por um determinado período. Tinha um início e tinha um fim. Não era a vida toda. Você não era objeto do Senhor. Você era um devedor. Você tinha que pagar aquela dívida. Não é comercial. É guerra e dívida. Temporária. Ou vida toda. Dependendo da sua dívida, né? Já a escravidão moderna, ela se deu por umas populações de determinadas regiões, principalmente a africana, onde, principalmente Portugal, no nosso caso, né, retiravam eles de sua terra-mãe, a mãe África, e transladavam ele para cá, para o Brasil, para as terras brasileiras, para a colônia, para ser mão de obra nas lavouras, nos latifúndios. Não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que teve uma colonização de povoamento em determinadas partes, também teve muito presente, mais na região sul, nos estados do sul, uma colonização parecida com a brasileira, de exploração, onde tinham-se grandes latifúndios na América Central, nas Antilhas e principalmente aqui na América do Sul. Esse escravo,
ele poderia ser comprado e vendido, tinha um comércio desses escravos. A objetificação dessas pessoas e era para a vida toda. Vamos dizer, eles eram retirados da África, trazidos para cá. Eles iam trabalhar em qualquer que seja a função que determinasse o senhor até ele morrer. Se era na lavoura, ele morria. Se não morria na lavoura trabalhando, morria no tronco ou morria de qualquer doença por causa dos trabalhos forçados. Ou ia trabalhar na mina de carvão. Muito que vivesse até os 40 anos era uma sorte. Então, assim, essas são as diferenças entre escravidão antiga e escravidão moderna.